Ah, hoje o nosso café aqui, ó, tem café não, tem esse maçarocazinho bem pequenininho aqui de uva, que é só para dizer que eu vou comer com você, porque hoje não vou fazer café, também não tem chá, não tô afim de tomar chá, e só tem esse restinho aqui, ó, a gente vai dividir esse restinho de uva aqui, certo? Hoje o nosso tema vai ser um tema bem polêmico também, assim. Na verdade não é nem polêmico, mas que a gente fala muito sobre ele, que é nem toda conexão foi feita para durar. E aí, esse tema, eu acho que a primeira pessoa que vai pegar nele sou eu, assim. E aí, por quê? Porque para mim ter conexão é difícil e para mim sim toda conexão é feita para durar. Essa semana eu vi uma frase que ela falava exatamente sobre isso, sabe? Ela dizia que as pessoas passam pela nossa vida, é mais ou menos assim. As pessoas passam pela nossa vida não é para permanecerem, mas é para que tenhamos uma vida com elas. É uma coisa tipo isso, assim, né? E aí me chamou super atenção, sabe? Porque faz todo sentido com o tema. A conexão não é feita para durar. A conexão é feita para experienciar, né? Que é isso que essa frase quer dizer. E aí eu não sei o que você pensa sobre isso. Para mim, eu entendo que isso faz sentido, faz total sentido. É mais mesmo é o apego, né? É o apego de você, no meu caso, demorar tanto a me conectar com alguém, e aí de repente, quando essa conexão ela acontece, aí você tem que aceitar ela morrer. Nossa, caraca, isso é muito difícil. Isso pra mim é muito difícil. Eu tô nesse exato momento, nesse processo, assim, de entender que a gente precisa aceitar isso, né? E que tudo na vida ele acaba. Tudo na vida ele acaba. E que a gente não pode viver esperando ser feliz no topo da montanha. A gente tem que, inclusive, a gente não é feliz no topo da montanha. A gente é feliz no processo. O topo da montanha é o ápice, é a conquista máxima, é a meta que foi atingida, né? Mas quando pode prestar atenção, você chegou no topo da montanha, o que você faz? Você desce. Porque você já conquistou, não tem mais para onde ir. Então, a felicidade, ela realmente está no processo. E aí eu fiquei também, foi outra frase também que me pegou essa semana. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu disse, cara, às vezes a gente tem tantas metas assim na nossa vida. Ah, eu tenho esse objetivo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E a gente esquece de ser feliz no processo, né? E aí eu vou até dividir uma ferramenta que eu tenho utilizado para passar por isso, para viver isso que eu estou dizendo, né? E aí é uma ferramenta de fé, porque mistura fé, né? Toda vida que eu fico nessa coisa, né, de conexão, toda vida que eu me vejo perdida nisso, sem aceitar certos acontecimentos, eu sempre ofereço a Deus, assim, né? E não ofereço no sentido de toma que é teu, mas no sentido de afirmação. Disse, eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. Eu não entendo, não é o que eu quero, mas eu confio em ti. E isso dá um medo enorme e, ao mesmo tempo, dá uma liberdade também muito grande. São dois sentimentos que caminham juntos. Porque eu faço muitos planos para mim. Muitos planos profissionais, eu faço muitos planos. E eu me apego a eles. Uma amiga, essa semana, ela falou uma frase muito sábia, maravilhosa. Ela disse, amiga, você
precisa fazer aquilo que te compete. Eu sei que você está fazendo, mas você precisa dar espaço para aquilo que não está sobre a tua competência, que aí é onde Deus realiza o milagre. E é exatamente isso. Eu tenho no meu coração desejo de muitas coisas para mim. Mas será que eu vou ser feliz nessas coisas? Que eu luto, que eu almejo? Será? Eu não sei. Será que eu vou fazer boas escolhas? Porque para toda escolha que eu tomar, eu vou desescolher outras coisas, né? Então, tudo aquilo que eu estou optando, eu vou precisar deixar para trás outras coisas. E às vezes dá um medo grande, sabe? Porque certos passos que são grandes, eu também preciso deixar coisas grandes para trás. E isso dá medo. Dá muito medo às vezes. E aí eu ficava me questionando, eu disse, cara, será que é isso mesmo? Eu quero muito, mas será que é isso mesmo? Sabe? Eu ficava nessa coisa. E aí quando ela falou isso, eu disse, é isso. Eu estou fazendo o que é possível, eu estou fazendo aquilo que compete a mim, mas realmente aquilo que não compete é dele, com D maiúsculo. E aí é ele quem decide, porque eu não sei de nada. Pode ser que todo esse movimento que eu esteja fazendo para alcançar o que eu desejo, ele acabe me matando, assim. E o intuito de dar novos passos e de tentar mais coisas, né, de viver outras coisas, outras experiências, é uma coisa que é o que eu acho. Eu não vivi, eu não sei. Mas ele sabe. Então é realmente deixar com que ele decida. E aí, enfim, estou entrando em outras áreas. O tema aqui foi relacionamento, né? Sobre conexão. Mas acaba tendo tudo a ver, assim, porque é uma questão de desapego. Quando eu aceito que uma conexão, ela pode e muitas vezes deve ser passageira, eu estou afirmando para mim de que eu mereço experienciar coisas. Isso eu estou falando de forma bem consciente. Quando eu nego isso para mim, eu estou dizendo que eu não mereço experienciar coisas. E ter experiência com essas coisas, eles me dão dois sentimentos. Eles me dão um sentimento de inovação, eu vou viver algo novo, e me dá um sentimento de dor, porque muitas vezes essas novas experiências eu saio machucada delas. E aí? Mas eu só posso viver uma nova experiência se eu correr o risco de me machucar nelas. E aí? E aí é onde entra que as conexões, sim, elas devem muitas vezes ser passageiras. Quando eu fico olhando para alguns acontecimentos na minha vida, mais especificamente, quando eu olho para a minha vida de 5 anos atrás, 2021, 2020, a gente tinha saído de uma pandemia, né? Eu não reconheço mais a pessoa de 2021 para a pessoa de hoje. Não tem nada a ver essa pessoa do passado com a pessoa de hoje. Tem algumas características, claro, sou eu ainda, né? É uma outra versão minha, mas é uma versão um pouco mais madura, a que está hoje, um pouco mais centrada, um pouco mais firme, ainda insegura em muitos pontos, mas um pouco mais acreditada em si. E se a experiência em que eu vivi no passado, se ela não passasse, como eu gostaria que fosse, tá? Se ela não passasse, se ela perdurasse, cara, não ia mudar nada. Eu não tinha mudado em nada. Eu não tinha tido a oportunidade de me transformar. E eu não troco por nada a Bia de hoje com a Bia de 5 anos atrás. É como eu te falei, assim, eu nem reconheço a Bia de 5 anos atrás com a Bia de agora. E talvez muita gente que me conheceu naquele período, talvez também não reconheça mais, veja uma outra pessoa.
E de verdade eu espero que vejam mesmo, porque eu mudei muito e é isso que eu espero. Eu espero que as pessoas percebam uma mudança não só grande, mas uma mudança brusca na pessoa com que elas conheceram no passado. E é isso que eu quero. Nós somos seres mutantes, sabe? E a gente, quando você. A sensação que eu tenho é que quando a gente se percebe tendo mudado tanto, a gente está fazendo o que deve ser feito. Porque às vezes eu vejo, olho para pessoas do passado, eu vejo que não mudaram nada, eu vejo, cara, essa pessoa não evoluiu em nada. Chega a dar dó. Chega, olha assim, diz, meu Deus, a pessoa não mudou nada. A vida dela continua a mesma coisa. Que dó, cara. E isso dá um aperto, assim, né? E ao mesmo tempo um alívio. Poxa vida, eu quis mudar, eu me permiti mudar. Não foi fácil, né? Foram muitos choros e joelho no chão, mas eu mudei muita coisa. Eu consegui olhar para dentro. Eu consegui ver todas as catrevagens que tinham dentro de mim para ver o que eu conseguia mudar. Então, ainda bem que as conexões elas passam, ainda bem. Porque, nossa senhora, é assim, a gente, aquilo que é bom, a gente não quer que passe, né? Mas aquilo quando não é bom, aí a gente, ai, que alívio, né? Que coisa maravilhosa. Sim, as conexões, a gente precisa aceitar que elas são feitas para passar. Vai ter uma conexão que vai ficar. E aí só a vida que vai dizer isso pra gente. Mas as conexões são feitas para acontecerem, são feitas para entrarem na nossa vida por perspectivas de diversas formas e foram feitas para irem embora, sim. Difícil de aceitar isso, tá? Mas sim, é isso mesmo. É isso que eu tô falando, é só olhar para aquilo que não foi bom. Quando a gente olha para aquilo que não foi bom, fica fácil aceitar. E talvez você, que seja um demissexual, né, você entenda isso que eu tô falando, né, de já demora tanto a se conectar com alguém, e aí de repente quando você se conecta, você não quer que a pessoa vá embora nunca na vida. Inclusive esse é um pedido que eu faço dentro das minhas relações, né? Disse, ai meu Deus, agora que eu consegui me conectar a essa pessoa, tomara que não passe, tomara que ela não vá embora, tomara que ela fique. Porque é tudo que a gente quer. A gente demora tanto a conseguir se permitir algo. E aí quando acontece, você se apega muito. Nossa Senhora. E quando você se apega? Aí como você faz com isso? Aí você só respeita o seu tempo. Porque não tem o que fazer. Não tem outra medida a ser feita do que você olhar para você, assumir tudo o que você sente e você respeitar o seu tempo, do seu jeito. Já teve várias situações que eu queria que tivesse passado. De conexões que eu tive que eu queria que tivesse passado. Para que a vida flua de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim. Mas só que demoraram a passar. É o meu tempo, é o meu jeito de ser. Não tem o que fazer também. A única coisa que eu não posso é mentir para mim mesma. Achar que, ou então falar para alguém, dizer, olha, eu não sinto nada. Aí eu tô me colocando no caixão, entendeu? Não posso fazer isso comigo. Mas, então assim, preciso assumir o que eu sinto e preciso tocar a vida sentindo tudo que eu sinto, assumindo os sentimentos e esperando as coisas acontecerem no seu tempo. Nem de forma atrasada, nem de forma adiantada, mas no seu tempo. E isso também é difícil de aceitar. Porque você quer que passe logo. Você quer que as coisas caminhem rápido. Rápido pra você. Que às vezes é
É lento para uma penca de gente, mas para você é rápido. Mas você não consegue. Eu acho que uma das coisas mais difíceis da vida é você assumir suas verdades, sabia? Que a gente não quer admitir. A gente tem consciência das coisas, a gente sabe das coisas, mas a gente não quer admitir que a gente sente o que a gente está sentindo. A gente não quer. A gente quer dar um de forte, a gente quer dar um de bem resolvido. Olha os gatos brincando ali. Mas só que você é um ser humano como outro qualquer e você sente, e no meu caso, eu sou uma pessoa altamente sensível mesmo, eu sou um PA, né, que é pessoas altamente sensíveis, paz, né. Aí é que você sente mesmo, aí é que você sente. Mas você tem essas características e é difícil aceitar isso assim. Olha, o que é que eu desejo nesse nosso processo? Eu desejo que a gente pense mais sobre isso, que a gente converse mais sobre isso, que a gente não tenha medo de assumir o que a gente sente. Por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja. Às vezes a gente gosta de pessoas que não valem a pena em nada, já aconteceu comigo também. Mas a gente gosta. E a gente não tem que se punir por isso. A gente tem que entender que a gente gosta e depois passa. Quando fizer sentido, passa. Enquanto não fizer sentido, a gente vai continuar gostando daquela pessoa, mesmo não valendo esse nosso interesse, né, do que a gente sente. Mas passa. E ainda tem um outro detalhe. Quando a gente gosta de alguém, por mais que ela não seja uma pessoa digna, vamos dizer assim, do seu sentimento, o que você sente não diz respeito sobre ela, diz respeito sobre você. É aquilo que você sente, sabe? É isso também que eu sempre me respeitei muito, assim. Às vezes, até mesmo em questão de amizade, às vezes eu sempre vi as pessoas como elas são. Só que, obviamente, quando você gosta da pessoa, você passa muito pano pra ela, né? Mas eu sempre vi as pessoas como elas são. Só não falava, mas eu via. E aí, já gostei de várias pessoas que não mereciam um décimo da minha integridade, assim, daquilo que eu sentia, né? Um décimo, não é nem um terço. Eu sabia quem eram aquelas pessoas, mas mesmo assim, eu gostava. E mesmo assim, eu dava de mim para elas. E chegou um determinado momento em que não fez mais sentido. E eu simplesmente fui embora. Da noite pro dia. Bem rapidinho. Porque é aquela história, né? Você demora, 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 mas quando o dia chega, o dia chega. E o dia chega em minutos. É assim, parei aqui, comi uma uva, cara, não faz mais sentido. Deleta. É simples assim. É nesse nível de desapego. Você fica ali, relutando, relutando, relutando. Mas aí chega um determinado dia que, ok, não quero mais, cansei. Ok, não faz sentido pra mim. Já estou em outra frequência, já me transformei numa pessoa em que não condiz com essa pessoa caminhando comigo. Então, deleta. Conexões foram feitas para não durar. Que bom que elas existem. E eu espero que não demore muito, mas que uma última conexão de parceria de vida, ela chegue para não ir mais embora. Conexões não são feitas para durar. E a vida é exatamente essa vivência de experiências, de experienciar sentimentos, pessoas, acontecimentos. E a vida é isso, porque senão não tem diferença nenhuma para uma uva dessa. Que ainda assim sofre todo o seu processo de crescimento, de
adocicamento, enfim, fica doce. Eu não estou sabendo falar no português, mas fica doce. Enfim, ela tem todo o processo dela. Por que que eu não vou aceitar o meu processo? Talvez eu pegue mais uma frutinha pra gente.